Fala galera, como é que vocês estão? Bom, vamos aqui para a nossa segunda parte dessa aula de hoje sobre depósito de. Não, aqui a gente está falando sobre metabolismo de lipídios, né, e tudo mais, só que a gente parou exatamente nessa parte aqui do depósito de gordura. Acabei rabiscando aqui, mas tô regravando essa parte. Bom, aqui dentro quando a gente fala de metabolismo de lipídios, a gente tem que pensar na função da deposição também. Onde é que essa molécula que é tão importante para a gente vai se depositar? Quais são os tecidos? E daí a gente sabe que é o tecido adiposo e no fígado, né? Esse órgão aqui, o fígado, né? E daí a gente pensa, por exemplo, o tecido adiposo, a única função dele é apenas armazenamento de gordura, mas não é. Ele tem várias outras funções que estão relacionadas à função principal dele, que é o armazenamento de gordura, mas não é só isso, tá bom? Aí a gente vai ver isso aqui. As funções de armazenamento de glicerídeo, até que sejam necessários para fornecer energia, como eu falei na parte 1 dessa aula, em que a gente tem a metabolização desses triglicerídeos pela lipase lipoproteica, em que ela vai separar mesmo ali em glicerol e ácido graxo, esse ácido graxo livre, e o glicerol também, quando cai o ácido graxo livre, né, principalmente. Quando cai na corrente sanguínea é associado à albumina, que é a proteína plasmática do sangue, para chegar até os tecidos, onde lá ele vai entrar no ciclo de Krebs, exatamente, né? Eu falei na aula da parte 1, então esse aqui já tem que estar bem claro na nossa cabeça, né? O isolamento térmico, né, o lipídio como uma fonte para realmente isolar a gente termicamente. É por isso que, por exemplo, pessoas que, é, para não falar outra coisa, elas têm o tecido adiposo de uma forma mais avantajada, tem maior quantidade de tecido adiposo no corpo dela, elas tendem a ser mais isoladas termicamente, então elas tendem a sentir menos frio. Lógico, tem, tem a questão psicológica do frio e tudo mais, mas isso aqui é uma realidade, o isolamento térmico para isso. A secreção de hormônios, como leptina e adiponectina, que estão relacionados ali à parte da saciedade e tudo mais. No futuro eu vou falar aqui no canal, a gente vai ter uma revisão aula sobre essa parte dos hormônios relacionados a jejum, a saciedade, que a gente vai falar mais pra frente. Aqui a gente tem as células adiposas que podem sintetizar quantidades muito pequenas de ácidos graxos e triglicerídeos a partir dos carboidratos. Então a gente sabe que nós somos. Esse livro aqui fala que a gente é uma usina metabólica, né? Então, sabendo que nós somos uma usina metabólica, a gente usa proteína, carboidrato e lipídio, tudo de uma forma ali só. A gente dá preferência sempre por carboidrato, mas a gente pode usar proteínas e lipídios também para metabolismo energético. Isso tá mais que batido assim na nossa mente, né? No nosso entendimento. Só que a gente também, partindo dessa usina, a gente pode, de pontos específicos ali, onde as moléculas orgânicas, depois de serem degradadas, chegam, a gente pode fazer o caminho inverso e chegar em outra. Por exemplo, o carboidrato ou proteína, elas podem se transformar em lipídios, né? Em armazenamento de gordura e tudo mais. E a gente vai ver isso aqui mais pra frente um pouco na nossa aula, que eu vou mostrar um esqueminha para vocês. Mas a gente pode, isso aqui é uma realidade, transformar tecido adiposo, né, a partir de carboidratos. Presença de lipases teciduais permitem a troca de gordura entre o tecido adiposo e o sangue, como eu já falei, as lipases lipoproteicas digerem ali os triglicerídeos, sai glicerol, sai ácido graxo, cai no sangue, ácido graxo liga a albumina e, e vai carregando esse ácido graxo para metabolismo energético nos tecidos que estão precisando. Aí isso aqui é bem legal, fala sobre a nossa troca, né, de células, os triglicerídeos nas células adiposas são renovados a cerca de uma vez a cada 2, 3 semanas. Isso significa que as gorduras armazenadas no tecido de hoje não é a mesma que foi armazenada no mês passado, enfatizando o estado dinâmico de armazenamento de gordura. A gente sabe que os lipídios, os triglicerídeos, o colesterol, os fosfolipídios, eles têm várias funções no nosso corpo, várias, inúmeras. E é por isso que esse estado dinâmico de armazenamento de gordura é interessante, porque tem armazenado, mas uma hora ou outra a gente precisa, a gente vai lá e já metaboliza ela, já faz a hidrólise ali dos ésteres e já utiliza o que a gente precisa. Além disso, nesse livro aqui, Fisiologia do Exercício, novamente, ele fala que exercício de leve a moderada intensidade, a gente tem principalmente ali o metabolismo de lipídios acontecendo. E sabendo desse metabolismo constante de lipídios, e sim acontecendo nessas atividades de leve a moderada, a gente entende o estado dinâmico também, porque volta e meia a gente está praticando um exercício de leve a moderada intensidade. Às vezes, quando a gente precisa andar um pouco mais depressa para chegar no lugar, a gente já praticou um exercício físico de leve a moderada intensidade de certa forma.
Enfim, nesse sentido. E aqui eu trouxe isso aqui, que no Guyton ele traz um pouco depois, mas ele fala que a gente dá preferência à utilização de carboidrato porque a energia armazenada sob forma de gordura tem cerca de 150 vezes mais potencial energético. Isso significa que o quê? Isso que em questões de sobrevivência é interessante a gente sempre estar armazenando gordura, por quê? Porque se caso a gente passe fome ou algo nesse sentido, a gente pode utilizar a gordura para para parte ali energética, para suprir nossa demanda energética, porque ela tem esse potencial muito maior, né? Uma grama de lipídio metabolizada produz 9,3 quilocalorias na sua metabolização. Enquanto, por exemplo, um lipídio, se eu não me engano, são 4,3, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a lipídio tem mais que o dobro de quilocalorias por grama, né? Quando metabolizado. E daí, isso aqui é tão real que pessoas podem chegar até 500 quilos em caso de obesidade mórbida, justamente porque vai armazenando grandes quantidades na forma de gordura no seu corpo. E isso a um nível biológico é importante para a sobrevivência, mas a gente sabe que depois tem uma série de consequências, ainda mais no mundo atual, que as pessoas é, morrem mais pelo excesso de comida, né? E excesso de gordura do que necessariamente pela falta dela, né? E lógico que tem casos e casos em regiões específicas, mas, por exemplo, na população americana, isso aqui, a parte da obesidade é muito característica, né? Aí tem aqui o depósito de gordura no fígado, que é o outro órgão, né? O outro, aqui é um tecido, e esse aqui é um órgão, em que a gente tem funções do metabolismo lipídico, que é degradar os ácidos graxos para serem utilizados como fonte de energia, sintetizar novos glicerídeos a partir de carboidratos, como a gente pega, aqui, deixa eu mostrar para vocês, a gente pega o AGL e sintetiza outros, é, uma lipoproteína aqui de densidade muito baixa, que tem triglicerídeos, tem um pouco de colesterol, tem um pouco de fosfolipídio, tá bom? Nesse sentido. Sintetizar os lipídios a partir dos ácidos graxos, especialmente colesterol e fosfolipídios, como eu já falei, acabei de falar. Armazenamento de lipídios que em pessoas que apresentam lipodistrofia, que é uma deficiência genética de adipócitos. Então, elas têm essa deficiência dessas células que armazenam gordura, e daí a gente tem um armazenamento de lipídios nessa pessoa prejudicada. Então, são aquelas pessoas que são muito secas, assim, tipo, é, como se só tivesse músculo, né? Depois vocês pesquisam sobre lipodistrofia, nesse sentido. E daí o fígado é como se ele tomasse essa função para ele, no sentido de que, como não tem adipócitos para armazenarem os lipídios, o fígado se acumula no fígado ali. A gente sabe que em pessoas normais, se não apresentam isso aqui, a gordura no fígado gorduroso é um quadro de esteatose hepática. Mas, nesse caso aqui, a gordura, o tecido adiposo se acumula no fígado porque não tem onde ele se acumular, né? E as pessoas elas precisam desse tecido adiposo disponível justamente para ali a parte da função hormonal envolvida e todos os outros aspectos que a gente vai falar no futuro. Aí aqui está falando sobre a taxa global de fornecimento de energia ali dos triglicerídeos, né? Beleza. Aí os lipídios aqui no metabolismo energético. Como a gente já falou bastante disso, só vou relembrar. Tem a hidrólise dos triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol, como eu falei. A entrada dos ácidos graxos na mitocôndria. A degradação dos ácidos graxos em acetilcoenzima A por beta-oxidação. Oxidação de acetilcoenzima A, grandes quantidades de ATP. Tá bom? Então, por exemplo, se é uma questão pedir, por exemplo, cite ou fale sobre o metabolismo energético dos lipídios, a gente tem que lembrar dessas coisas aqui, hidrólises, triglicerídeos, isso aqui, é um passo a passo, beleza? Vamos lá. Aí aqui é um esqueminha, eu gosto bastante de esquemas que vai dar para entender muita coisa, dá para entender por que uma glicose pode virar um triglicerídeo, por que proteínas, né, vou colocar prot, por que proteínas podem virar triglicerídeos, aqui, partindo disso aqui, vamos lá. Então, a glicose é transformada aqui, ó, em gliceraldeído, 3-fosfato, depois em ácido pirúvico, depois em acetilcoenzima A, e depois cai no ciclo de Krebs. Aqui, o triglicerídeo, quando passa pela lipase lipoproteica, lipase, com mais, enfim, quando passa pela lipase lipoproteica, ele é transformado em glicerol, como eu já falei milhões de vezes aqui, milhões de vezes, e ácidos graxos.
Por beta-oxidação, os ácidos graxos viram acetilcoenzima A, mas também tem um caminho reverso que pode acontecer, em que o acetilcoenzima A vira ácido graxo, depois ele vira triglicerídeo, né? Ali, a ação do fígado nesse processo e tudo mais, né? Aí tem a degradação aqui e caindo aqui na parte da glicólise, o glicerol, né? Mas também pode acontecer da glicose que não foi metabolizada e tudo mais, virar um glicerol e depois virar um triglicerídeo, você construir um triglicerídeo, tá bom? Aí alguns aminoácidos, algumas proteínas que não são metabolizadas, não foram metabolizadas energeticamente, podem virar acetilcoenzima A, depois viram ácidos graxos e triglicerídeos, tá bom? Aí fala aqui sobre a cetogênese nas células do fígado, em que os corpos cetônicos vão dar origem a esses ácidos aqui. A acetona é importante por conta do hálito cetônico, característico de hálito, característico de pessoas aí em um quadro de cetoacidose, tá bom? E clivagem da acetona na maioria das células do corpo, que o papel do fígado nesse processo. Aqui é o ciclo de Krebs. Aqui é a lipólise estimulada por epinefrina, norepinefrina e cortisol, que são hormônios reguladores do metabolismo de lipídios, e a lipogênese, que é estimulada por insulina, principalmente, né? Um hormônio interessante, né? Esse metabolismo de lipídios aí. Aí eu trouxe outro esqueminha aqui. Esse aqui eu peguei desse livro Fisiologia do Exercício também, em que o glicerol ele vai se transformar em 3-fosfogliceraldeído, aí depois vira piruvato, acetil-CoA. Isso um pouco do que eu já expliquei. Os ácidos graxos ativados passam pela beta-oxidação, libera acetilcoenzima A, entra aqui já no aqui a setinha aqui, ó. Já aponta aqui para acetilcoenzima A, depois ciclo do ácido cítrico, né? Ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons e formação de ATP. Beleza? Com consumo de O2 e hidrogênio, liberação de ATP. Esse aqui é um rendimento de ATP por molécula de gordura neutra, né? O triglicerídeo. 460 de ATP. Bastante, né? Bastante, bastante mesmo, em comparação ao carboidrato. Tá bom? Então, é esse aqui. Muito bom. Aí eu queria falar um pouco sobre cetose, que a gente tem o quadro, né? Clássico ali, principalmente pessoas diabéticas, com diabetes. Que a gente tem uma intensa metabolização de lipídios, então há uma liberação simultânea de grandes quantidades de ácido acetoacético e corpos cetônicos do fígado, né, por conta dessa intensa metabolização de lipídios. As concentrações sanguíneas de ácido acetoacético e ácido beta-hidroxibutírico às vezes chegam a 20 vezes o valor normal. Isso faz com que ocorra uma acidose metabólica, porque o sangue vai ficar um pouco mais ácido, né? Ali a gente sabe que o valor do pH do sangue é de 7,35 a 7,45, se eu não me engano. E de um pH ácido é um pH menor que esse valor, né? Caracterizando uma acidose. E metabólica porque tá relacionado à metabolização de lipídios, né? A gente vai ver no futuro aí que o pH está relacionado também à parte respiratória, né? Mas aqui é no caso de acidose metabólica mesmo. E daí a acetona, como eu falei, durante a cetose é uma substância volátil facilmente expelida pelos pulmões que causa o hálito cetônico. Então ele é um importante achado ali do exame físico que a gente vai ter do paciente, da avaliação física ali e tudo mais, é um importante achado para determinar um quadro de cetose, tá bom? E daí esse quadro de acidose metabólica pode ter uma série de consequências para o indivíduo, assim, ruins, né? Mas como não é o caso de a gente adentrar muito nisso, é só entender que cetose está relacionada a isso, a acidose metabólica, tá bom? Aí aqui a gente tem a síntese de triglicerídeos a partir de carboidratos e proteínas, como já foi explicado. Acho que eu não vou nem ler isso aqui, porque já foi explicado aqui, ó, de certa forma, nesse esquema que eu acabei rabiscando ele todo. Se você entendeu esse esqueminha aqui, você consegue entender isso aqui tranquilamente, né? Vai dar só ler aqui, fala da conversão em acetil-CoA, depois todo o processo reverso até a mobilização em gordura, aqui de novo, até mostra aqui, acetilcoenzima A, tal, a lipogênese por meio da insulina, ácidos graxos, triglicerídeos, bem tranquilo isso aqui. Isso aqui facilmente dá para memorizar facilmente. Então, se a gente for falar sobre metabolização de triglicerídeos, né, na síntese de triglicerídeos a partir de carboidratos e proteínas,
Se a gente tiver isso aqui memorizado, a gente consegue chegar. E para finalizar, a gente vai falar aqui sobre regulação hormonal na utilização de gordura, coisa bem rápida, e vai falar um pouquinho sobre fosfolipídios. 7 dos hormônios secretados pelas glândulas endócrinas têm efeito sobre a utilização de gordura. Um aumento drástico ocorre na utilização de gordura. Um aumento drástico ocorre na parte de exercícios físicos intensos, na metabolização da gordura. Por quê? Porque ocorre a liberação de adrenalina e noradrenalina. E daí, esses ácidos graxos livres às vezes são liberados. Esses ácidos graxos livres liberados pela mobilização da gordura, por meio da lipase, em uma pessoa que se exercita, né, regularmente, sobe até 8 vezes, né? Principalmente quando a gente tem, por exemplo, pessoas muito estressadas, aí a gente tem um aumento desses ácidos graxos livres. Isso aqui eu já falei um pouco na parte 1 da nossa aula ali. Aí o uso desses ácidos graxos livres pelos músculos para obtenção de energia é proporcionalmente aumentado. Por quê? Porque tem mais. E aí daí a gente vai usar mais. Simplesmente. O estresse faz com que uma grande quantidade de hormônio adrenocorticotrófico mobilize ali a metabolização de lipídios. E daí tem uma condição endócrina clínica chamada de síndrome de Cushing, em que as gorduras são tão metabolizadas assim a todo momento que ocorre até um quadro de cetose. Justamente por conta dessas coisas aqui que eu falei para vocês. Acidose metabólica ali, pelo aumento da quantidade de ácidos, né, decorrente dessa metabolização constante, né? Os corpos cetônicos ali aqui, ó, na metabolização pelo fígado, libera ácido acetoacético, ácido beta hidroxibutírico e acetona, né? Beleza? Vamos lá. Aí aqui tem o hormônio do crescimento, que metaboliza aqui as gorduras também para uso no metabolismo energético, e o hormônio tireoidiano, a tiroxina, pelo aumento do nosso metabolismo basal. E daí faz com que a gente mobilize mais a gordura. E é por isso que pessoas que, por exemplo, têm hipotireoidismo, hipotireoidismo, elas tendem a ter um acúmulo de gordura. Então elas tendem a ter sobrepeso, obesidade, justamente pelo metabolismo energético basal dela estar afetado pela falta desse hormônio tireoidiano aqui, a tiroxina, né? E por isso que as pessoas têm que suplementar, uma suplementação, utilizar como remédio, esqueci o nome do remédio, mas tem que usar um remedinho lá que vai aumentar esse hormônio tireoidiano, beleza? Aqui para finalizar os fosfolipídios, que são outra categoria, outra classificação dos lipídios são muito importantes, que eles têm moléculas de ácidos graxos, um grupamento fosfórico, né? E uma base nitrogenada. E geralmente uma base nitrogenada. Isso aqui foi o Guyton que trouxe, mas quando a gente pensa em fosfolipídio, a gente pensa em lipídio, então ácidos graxos e glicerol, mais um grupamento fosfato. Base nitrogenada, enfim. A gente vai ver aqui que os principais fosfolipídios, eles têm essa base nitrogenada aqui, ó. Grupamento amina, né? Aqui. Então faz sentido, tá? Mas, enfim, aí tem o grupamento fosfato e as outras coisas. E calma aí, pessoal, rapidinho. Eita, poxa. Sempre fico confuso nisso. Calma aí. Momento. Bom, continuando, minha mãe me chamou ali, mas vamos lá. Eu estava aqui nessa parte aqui mostrei, né, a estrutura básica aqui, química dos fosfolipídios. E daí a formação dos fosfolipídios se dá em todas as células do corpo, embora algumas células apresentem uma habilidade especial para formar em grandes quantidades, como o caso das células hepáticas. Elas têm essa função aumentada. Mas todas as células do corpo, por quê? Porque a gente tem as membranas das nossas células que são compostas de fosfolipídios, né? E então precisa ter em todas as células. Isso. O uso específico dos fosfolipídios constituídos de lipoproteínas, como tromboplastina ali no processo de coagulação, né, por uma cefalina aqui, ó. A tromboplastina é constituída por uma cefalina. Grandes quantidades de 5-mielina para o nosso processo ali do impulso nervoso acontecer e tudo mais, aquele negócio todo. Doadores de radicais de fosfato, quando esses radicais são necessários em diferentes tipos de reações químicas dos nossos tecidos. Isso aqui é algo novo para mim, eu não sabia que os fosfolipídios podiam simplesmente doar esses radicais de fosfato. Eu não sei como é que eles são regenerados também exatamente, mas isso aqui, o Guyton traz esses usos específicos aqui.
e a formação de elementos estruturais, principalmente as membranas de todo o nosso corpo, como eu falei, com uma função semelhante do colesterol, tá bom? Beleza, beleza, beleza. E aqui a gente já chega no nosso segundo objetivo, que a gente vai tratar na parte 3 da nossa aula, que a gente vai falar só sobre colesterol, né? Então, é isso. Eu me perdendo aqui de novo nesse negócio, mas é isso. Essa é a segunda parte, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês.